Graças a Deus, amada igreja. Os amados podem se sentar. Cumprimentar a todos com a graça do Senhor, com a paz dele. Esteja com todos nós, amém? Deus é fiel, amados. Deus, ele é fiel, tanto no muito como no pouco também. Sua graça nos basta, Senhor. Amém. É um motivo de alegria, amados, estar aqui no altar do Senhor. Confesso que hoje é um dia que está sendo muito cansativo para mim, mas o resto que ainda me resta é para Ele. Então, por isso estamos aqui hoje, por isso que estou aqui. Hoje eu saía, mas do serviço era 6h50 para estar aqui, para honrar aquele que é digno, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E para eu começar, amados, eu queria fazer Eu quero ser, hoje, bem cirúrgico com os amados. Quero ser um objetivo, e eu tenho certeza que Deus vai falar no profundo de cada um. É sobre se nós estamos sendo fiéis no pouco e se estamos sendo fiéis no muito que Ele nos dá também. E para isso, para a gente começar, vamos lá em Lucas, capítulo 16, verso 1 ao 10. Que é sobre a parábola do mordomo infiel. Quero já declarar sobre essa noite que Deus já está na providência dos seus problemas. O Senhor já está destravando tudo aquilo que está impedindo nós de alcançar, de avançar os céus. Crê, amados. Crê. Somente creia. A palavra do Senhor diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as suas riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Glória a Deus. Graças nós te damos, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento, pela essa verdade que é a palavra de Deus. Amados, esse trecho, esses versos, é uma palavra de Jesus que ele conta sobre o administrador infiel, que um homem rico descobre que seu administrador estava desperdiçando seus bens. Então decide demiti-lo. O administrador, preocupado com o futuro, chama os devedores de seu senhor e reduz as dívidas deles para conquistar amigos que o ajudassem depois. Para vocês verem,
vou continuar, mas para a gente pausar um pouco, para vocês verem que a audácia desse mordomo, ele não, às vezes a gente pensa consigo nós, que a gente tenta, às vezes, sanar um problema de imediato, uma circunstância da nossa vida de imediato, hoje. Mas o que traz essa palavra é que o mordomo, na verdade, ele não pensou somente no hoje, no que está acontecendo com ele, mas sim no futuro que iria por vir. Ele preparou que os corações daqueles que deviam a ele. Ele trouxe o quê? Ele trouxe o quê? Um desconto sobre todos aqueles que deviam ao Senhor. Ele trouxe um desconto. Se você devia 100, você altera para 50. Se você devia 100, altera para 80. Ou seja, ele deu um desconto. Ele foi um administrador. Mas para que ele fez isso? Jesus disse ao Senhor, elogiou a astúcia daquele administrador. Não por sua desonestidade, mas por sua esperteza em se preparar para o futuro. Ele ensina que os filhos do mundo, muitas vezes, são mais prudentes em seus negócios do que os filhos da luz em relação às coisas espirituais. Ou seja, por isso que o Senhor nos ensina que fala, quem é fiel no pouco, será fiel no muito também. E para isso, amados, continuando a trajetória, eu queria fazer uns 5 questionamentos aos amados irmãos. Eu vou estar perguntando, mas eu quero que os irmãos reflitam, pensam dentro de si sobre as verdades, sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, sobre aquilo que realmente faz sentido, se você está sendo um bom fiel ao Senhor ou se você está sendo injusto com Ele. Que diz assim, você está sendo fiel mesmo sem ver aumento de resultados? Lá em Lucas fala, quem é fiel no pouco, como a gente acabou de ler, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Porque você faz tudo certo, mas ainda não vê crescimento. Ou seja, às vezes a gente peleja, Senhor, estou fazendo certo, estou fazendo correto, estou fazendo isso, estou ofertando, estou dizimando, mas às vezes eu já me peguei nessa situação, de às vezes fazer tudo certo, mas a gente olha para os lados e olha assim, não está acontecendo nada. Será que eu estou fazendo algo de errado? Na verdade, nós possamos estar fazendo até o certo, além daquilo que a gente imagina que está fazendo. Mas, quando Deus, às vezes, ele retém algo, é porque ele está testando a sua fidelidade, a sua fé com ele. Porque nós humanos, nós queremos o resultado de imediato. Vou na casa do Senhor, vou entregar meu dízimo, minha oferta, e amanhã, logo em seguinte, a porta do céu vai se abrir para mim. Eu tenho certeza. Muitos fiéis pensam dessa forma. Não estou falando que seria o caso da igreja, mas eu diria que alguns fiéis pensam dessa forma. Temos que ser realistas com os fatos. Amém? E Deus está te pondo em áreas que antes você usava como desculpas. Gente saindo de empresas, pessoas saindo, né, de sociedades, pessoas da nossa circunvizinhança ali, do emprego, do ambiente de trabalho saindo, pessoas entrando. Porque lá em João 15:2, o Senhor fala, todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Então, às vezes, Deus está cortando o excesso daquilo que você está produzindo, que de certa forma você está produzindo bons frutos. Se você está produzindo bons frutos, o Senhor há de podar para que possa dar mais frutos. Se você é esse ramo, continua. E não é sobre, financeiramente falando, sobre dinheiro, mas de certa forma, espiritual, emocional. Porque quando a gente fala em ser fiel no pouco e ser fiel no muito, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Sobre finanças, dinheiro. Mas o Senhor nos disse que não é somente dinheiro, não é sobre ouro e prata, mas sim sobre aquilo que você pode entregar, o seu coração. O seu coração.
Porque o nosso coração, ele pode estar cheio. Ele está cheio de quê? De coisas boas ou de coisas ruins? O que você está permitindo o seu coração absorver? Coisas ruins ou coisas boas? Porque todos nós vamos prestar contas ao Senhor. Ninguém será impunível. Todos nós vamos pagar o preço das escolhas que fizemos na nossa vida aqui em vida. Amém? As portas estão fechando, mas sua fé está crescendo. Você não entende, mas sente que está mais firme. Às vezes o faturamento caiu, mas sua raiz se aprofundou. Isso é preparação. Deus trabalha primeiro dentro de você, depois ao redor de você. Lá em 1 Pedro 5,10 fala: depois de ter sofrido um pouco, ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Então, amados, o que põe na mesa não é sobre valores, mas sim sua fé depositada em nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre sua fé que você deposita no Senhor. É sobre a força, aquilo que vem dentro de você, que você chega no altar e deposita ao Senhor. Não é sobre circunstâncias externas, mas sim o conteúdo que está dentro de nós. É o coração, a sua fé, a sua convicção, a sua caminhada com Cristo. É aquilo que você entrega, não somente dentro da igreja, mas sim lá fora. Eu diria que lá fora é principal do que está aqui dentro da igreja. Porque a igreja, de certa forma, ela tem um ambiente preparado. A gente prepara o ambiente com óleo ungido, orações, intercessões, todo o layout aqui faz parte. A gente prepara o ambiente justamente para isso. Para a gente entrar por aquela porta e sentir o quê? Paz dentro de nós. A igreja é para isso. É para acolher todos aqueles que necessitam de uma verdade, de uma palavra, de um confronto. Eu diria, e como os nossos pastores nos ensinam, que a palavra de Deus ela não vem para confortar o coração do fiel, ela vem para confrontar nós. É para colocar nós em xeque. Espera aí, será isso mesmo o caminho que eu tenho que tomar? E a palavra do Senhor ela é bem clara, ela é sucinta, ela nos ensina a pureza daquilo que é a verdade e a justiça de Deus. Ela nos ensina, a palavra do Senhor ela é cirúrgica, ela vai direto ao ponto. Ela não tem desvio, ela é reta. Então por isso que eu falo, e digo e repito, nós devemos continuar a nossa caminhada. Você sendo fiel no muito, você será fiel no pouco também. Se você for injusto no pouco, você também vai ser injusto no muito. Mas nós devemos saber o que? Equilibrar. Saber fazer as escolhas certas. Amém, amada igreja? E quando isso às vezes acontece conosco, todas essas etapas que a gente passa, que a gente avança na vida, Deus vem e fala. E você sente que está sendo observado por Deus em todo o tempo. Porque pequenas decisões parecem grandes. Cada atitude pesa mais. É sinal de que Deus está perto, avaliando, antes de entregar influência, Ele avalia a integridade. Antes de você ser influente em algum setor, em alguma área da vida, o Senhor, Ele vai avaliar a sua integridade. E a nossa integridade está onde? Está aqui dentro. A nossa integridade está aqui dentro. Nosso pensamento, nosso modo operante, como a gente vai tomar as decisões de certos casos que acontecem dentro da nossa casa, seja um relacionamento de marido e mulher, ou seja dentro da igreja, um relacionamento de irmão para irmão, ou de pastor com a pastora, e vice-versa. Então, o Senhor ele está atento 24 horas, nos observando e nos avaliando a nossa integridade. E isso é moldável, amados. Isso é moldável. Não é algo enrijecido, não. Nasci assim, vou morrer assim. Negativo. O Senhor nos dá a oportunidade. E o preço maior que nós carregamos já foi pago na cruz. Todo o pecado foi levado na cruz. Todo o pecado.
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se você está na pior, a graça do Senhor nos basta. Se você está chorando, se você está esperneando, está triste, a graça do Senhor me basta. Se você está passando por um problema financeiro, se você está passando por um problema sentimental, emocional, a graça de Deus me basta, amado. É sobre a graça dele, a graça do Senhor nos na porta na sua casa. Permita que ele entre e mude toda a estrutura. Mas você está preparado para receber a nova estrutura de Deus? Essa é a pergunta que eu faço. E faço também, em contrapartida comigo também. Se você está disposto a deixar Jesus entrar na sua vida por completo, esteja preparado para novos ventos, para novas direções, que ele possa mudar a estrutura. E com certeza, os planos do Senhor são boas, perfeitas e agradáveis. Ele sabe o melhor para todos nós. E claro que eu fazendo essa afirmação, me pergunto às vezes, né, quando estou no trabalho, ou quando estou caminhando em direção ao trabalho, ou quando estou indo para casa, me pergunto, Senhor, será que eu estou fazendo de fato aquilo que o Senhor me concedeu em vida? Porque todos nós nascemos com um propósito, amados. Todos nós nascemos. Todos nós. Todos. Esses bebês amados, essas crianças, todos nós aqui nascemos com um propósito. Mas com o tempo nós vamos destravando. A gente vai avançando o nível, os levels. Para quem joga videogame, os levels, os níveis. Então a gente vai avançando. Aí a nossa vida é dessa forma com o Senhor. A gente vai avançando os níveis e cada vez que vamos avançando vai ficando mais difícil. Mas todo jogo ele tem um final. Todo jogo ele tem um final. Ele não é eterno. Mas se você concluir com êxito, nós subiremos para a glória eterna de Deus. E esse jogo que eu falo, é isso que nós estamos aqui agora, de carne e osso. Nós temos tempo, o relógio está passando, os dias estão se passando, a juventude vai acabar, a velhice vai chegar. E será que vai dar tempo de fazer aquilo que o Senhor predeterminou para todos nós? Será que vamos morrer conscientemente que nós fazemos a nossa parte, nós fez a nossa parte? No dia do julgamento final, todos nós vamos estar de frente a frente com aquele que é digno. Nosso Senhor. Então, queria deixar essa mensagem para os amados. Queria deixar essa mensagem sobre nós sermos fiéis no pouco e no muito. Sobre toda circunstância da nossa vida. Não é só sobre dinheiro, amados. Repito, não é sobre dinheiro. Mas é sobre aquilo que está dentro de você. É sobre o seu coração, é sobre o valor que você tem, é sobre a sua integridade. É sobre aquilo que você tem de valor. Você tem um valor imensurável para Deus. Até mesmo aquelas pessoas que não estão na igreja, que precisam de um de nós para conhecer a verdade, elas têm um valor, só que não acharam o caminho ainda. Todos eles têm valor. Por isso que nós devemos olhar para todas essas pessoas com um olhar de ternura, de compaixão, porque às vezes a pessoa não teve o conhecimento ainda, ela não teve acesso como todos nós estamos tendo hoje. Muitas pessoas não têm esse acesso aqui ainda, ó. Ainda não tem. Que é a Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós temos oportunidade, não precisa ser um expert em pregação, mas somente diga algumas frases, né, sobre o que Jesus já nos ensinou para aquelas pessoas que precisam. Tem pessoas que desviaram e precisa só de um start para começar de volta. Eu tive uma experiência alguns anos atrás sobre isso,
dar start, tinha um amigo meu, tem um amigo meu até hoje, tenho contato com ele. Eu comecei, quando eu saí das Forças Armadas, eu comecei a trabalhar como terceirizada na Nutriza aqui. E esse rapaz, todo dia eu ia para esse alojamento, aguardava, né, o pessoal se arrumar, a gente entrava no carro e ia. E os dias fossem passando, eu fui começando a conhecer o ambiente em qual eu estava frequentando. Eu estava na igreja, né, não faltava nenhum culto, a gente fazia o exercício de um bom ministrante. E aí o tempo foi passando, eu fui conhecendo o coração desse rapaz, que, diga-se de passagem, era desviado. Ele tinha um filho com uma mulher, não estavam juntos, estava, como se diz, casamento acabado, arruinado. Ele estava sofrendo de amor por ela ainda. Ele ouvia músicas do mundo, ouvia rock, ouvia música eletrônica, e eu só observando dia após dia. Porque quando o Senhor ele é cirúrgico, ele é objetivo, ele vai de encontro. E quando essa pessoa ela tá com o coração disposto a mudar, às vezes a pessoa ela tá até ouvindo essas músicas, praticando às vezes o ato, mas às vezes ela tá chega à noite, quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela pede socorro. Ela não sai, ela não tem escapatória, porque é mais fácil a gente estar hoje, né? Proporcionalmente falando, hoje é mais fácil a gente estar no ambiente do mundo do que no ambiente de igreja. Vocês concordam? Saiu dessa porta para fora, é mais fácil a gente estar num ambiente tóxico do que num ambiente preparado, um ambiente que só tem o quê? Pessoas do evangelho, né? Pessoas que são crentes, estão na mesma caminhada que nós. Então esse ambiente estava desse jeito lá comigo. E por dias foi se passando, eu tive a oportunidade de Deus tocou no meu coração de começar a falar de Deus para ele. Que Jesus ama ele, volta que ainda dá tempo. Faz o convite, lança o convite, não força nada. Porque hoje nós temos, né, irmãos que hoje pegam pessoas da pessoa assim, vamos para a igreja agora, aqui, ó, vão arrastando. Mas não é bem assim. É com zelo, é com cuidado, é com amor. E eu fui plantando isso aí no coração dele. Sem agressividade, com amor, ternura, fui falando para ele. E se passado algumas semanas, ele virou para mim e falou, onde é a sua igreja? Eu pensei, opa, tá mudando alguma coisa aqui, o esquema aqui tá mudando. E eu já me alegrei, meu coração já ficou alegre. Aí eu fui e falei pra ele, ó, minha igreja é tal, 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 né, endereço tal. Vamos lá. Aí eu fiz o convite pra ele. E no próximo culto que teve, ele apareceu. Então, desse período, desse start que o Senhor proporcionou, o ambiente que eu tive com ele, eu não perdi a oportunidade. E é sobre esse exemplo, sobre esse testemunho que eu estou falando para os irmãos, que eu tenho quase certeza que a maioria já passou por isso, já transformamos vidas, né? Que a gente deve fazer. Então ele começou e a igreja começou a buscar, começou a transformar, e a sua playlist era música de rock, música eletrônica, sertanejo, passou para ser músicas do evangelho. Então a gente já começa a ver a mudança acontecendo. E isso é bom, amado. Isso me traz alegria no coração. Que isso quer dizer o quê? Que os frutos que estamos deixando na terra estão sendo reconhecidos. Amém? Então, quando a gente alcança essas vidas, é um maior prazer ver a vida das pessoas sendo transformadas. E o que eu oro e peço para Deus é que essas vidas sejam melhores do que a minha. Que essas pessoas sejam felizes, que elas possam se expandir, que elas possam, né, crescer nos caminhos do Senhor, como a gente está fazendo, exercitando todos os dias. Eu falo que a vida do cristão ela é ininterrupta. Ela não tem pausa, não tem intervalo, é 24 horas. Da mesma forma que estamos lá em casa, se alguém está precisando de oração, está ligando pedindo oração, a gente ora. Se o irmão está precisando de alguma coisa, a gente tenta ir lá fazer o máximo na medida do possível. Nós somos carne, temos as nossas fraquezas também, temos as nossas limitações, não somos super-homem nem Mulher Maravilha para resolver tudo no estralar de dedos. Amém? Então, sobre esse exemplo que eu estou dando para os amados, é o que nós devemos praticar no nosso dia a dia. Essa transformação é ir devagar, é buscar sempre o quê? A resposta, a direção de Deus. Ele vai nos guiar. Isso é certeza, amados, que os frutos de cada um de nós
vai ser exposto. E quando esses frutos derem em abundância, o Senhor vai lá e poda para que você possa gerar mais e mais. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Vamos buscar a presença dEle. Eu quero que os amados façam uma reflexão da forma que você sentir à vontade. Se você quer fechar os olhos, se você não quer, do jeito que você quer, ajoelhar, se você quer deitar, se quer pôr a mão no coração, da forma que você sente à vontade na casa de Deus. Mas nunca perca a essência. Ore, persiste, creia, demonstre a sua fidelidade. Mostra a verdadeira face sua para o Senhor, que Ele vai te responder. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, te exaltamos, Pai. Nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor, Pai, pela vida. Por estarmos aqui hoje na casa de Deus, buscando respostas por muitas perguntas que façamos, Pai, que fica ao ar, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa corresponder, Pai, segundo a vontade do Senhor. Pai, que o Senhor continue trabalhando, Pai. Continue, Pai, exercendo, Pai, o poder e graça que o Senhor tem, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Continua, Pai, operando, Pai, no nosso casamento, Pai, no nosso relacionamento de amizade, Pai. Relacionamento de pai para filho, de mãe para filho, Pai. Fortaleça mais e mais, Pai. Que possamos ser, Pai, contundentes, Pai, fiéis, Pai. Sabendo das nossas falhas, sabendo que nós somos seres pecaminosos, Pai, desde a geração do início de Adão e Eva, Pai. Nós buscamos transformação constante, Pai. Nós queremos que a presença, a graça do Senhor, Pai, seja abundante em nossas vidas, Pai. Meu Deus, abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso celeiro, Pai. Abençoa, Pai, todos os nossos setores que estamos precisando de um recurso, de uma ajuda, Pai. Somente no tempo do Senhor, Pai, é o suficiente, Pai. O Senhor sabe, Pai, a quantidade, Pai. O Senhor sabe, Pai, daquilo que o teu filho está precisando. Nós queremos exaltar e glorificar o Senhor, Pai, pelo pouco e também pelo muito, Pai. Eu não conheço, Pai, os teus filhos aqui, Pai, mas o Senhor conhece perfeitamente, Pai. O Senhor é cirúrgico, o Senhor é objetivo, Pai. O Senhor sabe das necessidades de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe o valor que cada um aqui carrega. O Senhor sabe, Pai, a integridade que cada um aqui carrega, Pai. O valor que cada um aqui, Pai, é imensurável, Pai. Tem dias que pensamos que somos fracos, Pai. Mas é aí que estamos fortes pela graça de Deus. O diabo vai tentar nos derrubar, Pai. Mas nós estamos na tua presença, Pai. Nós estamos aqui firmes para glorificar o nome daquele que é digno, Senhor Jesus Cristo. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Aleluia, rabaço e candalabaço, Deus. Opere em nossas vidas, Senhor. Nós queremos consagrar toda a nossa família nas mãos de Deus. Todos os problemas, Pai. O Senhor venha nos capacitar, nos preparar, Pai. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor não escolhe, Pai, os capacitados, pois você capacita os escolhidos, Senhor. Aquele que é improvável, Deus. Aquele que é improvável, Pai, é o que basta para o Senhor, é o que o Senhor levanta e tira da lama e limpa com a água purificada do Senhor, Pai. E é nessa pegada, Senhor, é nessa oração, Pai, é nesse amor, Pai, fraternal que o Senhor tem conosco, Pai, que eu agradeço essa noite, Pai, e louvo e exalto cada vida que está aqui, Pai. Eu agradeço, Pai, poderosamente, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu, Pai, de estar mais uma vez aqui, Pai, ministrando aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade e louvo ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor repouse sobre a minha vida e sobre a vida de todos nós, amados irmãos.
Amém. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. O Senhor nos dá pequenas porções do que provavelmente muito maior nós experimentaremos lá no céu. Essa presença gloriosa. E aí a minha preocupação é: será que eu vou trocar isso? Será que eu vou ter uma vida absoluta, algo que possa me fazer perder essa oportunidade de estar no céu, com essa presença maravilhosa? Não, nós não podemos permitirmos. Nós temos que ser perseverantes e nos manter sempre na presença do Senhor. Amém? Infelizmente, nós estamos em casa, não é o meu desejo. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa presença maravilhosa, Pai, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, por essa oportunidade que nos deu de virmos aqui trazendo o nosso culto ao Senhor, Papai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ser o nosso Deus e nos permitir ser servos do Senhor. Papai querido, Deus Santo, Pai, eu quero te pedir que a tua potente mão, Pai, esteja sobre cada lar aqui representado, cada casa aqui representada, cada família, Pai, que seja agora alcançados pelo Senhor. Que a tua potente mão, Pai, esteja sobre eles, Pai. Para aqueles que não puderem estar aqui, que o Senhor nos alcance também, Pai, levando graça, levando harmonia nos lares, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento. Que a misericórdia do Senhor, Papai, venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor venha repousar sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.